Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vibrando Autoconhecimento. Eu me chamo Mônica, sou terapeuta Reiki e hoje eu vim conversar com você sobre o meu processo de autoconhecimento, o que fez eu me afastar de Deus e o que fez eu me reconectar com Ele. Quais foram os meus tropeços nesse caminhar e quais ferramentas eu utilizei para chegar aqui aonde eu tô hoje, te trazendo esse vídeo com o meu relato. Você já sentiu um vazio existencial profundo no seu coração e nada faz sentido ou nada fazia sentido, onde uma revolta muito grande que você não sabe de onde é que vem, vinha com tudo? Eu fui criada e batizada na Igreja Católica, onde fui coroinha quando criança por alguns anos, e a minha forma de se conectar com Deus naquela época era essa. E quando eu fiquei adolescente, eu acabei me afastando justamente por não entender e não compreender o que aquela religião trazia para mim sobre Deus, sobre Jesus. Agradeço fortemente ao catolicismo, pois ele foi o meu inicial nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho em busca de Deus, de contato e conexão com a minha espiritualidade. Ao me tornar adolescente, a minha visão de mundo perante a Deus era a igreja. A referência que eu tinha era a missa e a igreja em si. Mas algo nisso tudo, para mim, não fazia sentido. Algo dentro de mim me dizia que Deus teria que ser muito mais que apenas ir a algum lugar para encontrá-lo. Então, ao me tornar adolescente e me afastar da igreja, eu estava vestindo um arquétipo de revolta e de rebelde dentro de mim. Externamente também era isso que eu passava. É como se eu tivesse buscando algo diferente, querendo ser diferente. Eu carregava um grande vazio dentro de mim e eu não sabia bem o que era. E no decorrer das minhas experiências de vida, fui percebendo que eu estava sendo um reflexo de alguns traumas meus de infância que estavam ressoando ali naquele meu arquétipo de rebelde que eu estava vivenciando na minha adolescência. Eu me fechei no meu mundo, era como se o mundo e as pessoas não conseguissem entender quem eu era, que as pessoas não me enxergassem, eu fui me isolando. Eu passei por processos internos bem complicados na minha infância, dos meus 9 aos 11 anos, emocionalmente falando. Eu não me sentia bem-vinda aonde eu estava, né, no meu núcleo familiar. Eu não tinha voz para nada. A única coisa que eu precisava e podia fazer era obedecer e tá tudo certo. Esse foi o meu aprendizado, foi a forma que eu escolhi vir aqui para moldar quem eu sou hoje, para fazer quem eu sou hoje. Esses traumas que eu vivi nessa época influenciaram muito, né, nesse arquétipo rebelde ali da minha adolescência. Eu não me sentia bem-vinda na escola que eu frequentava, onde eu sofria bastante bullying. E como eu não tinha confiança em poder falar para alguém, eu não tinha ninguém que eu olhasse e pudesse chegar para essa pessoa adulta e dizer: ai, fulano está fazendo isso comigo, ciclano está fazendo isso comigo, e ser acolhida. Isso era muito difícil, eu não tinha isso. Eu tive que lidar com muitas coisas, assumir responsabilidades que não eram para ser minhas, mas que eu tive que assumir naquela época, e fizeram que eu me afastasse e que eu começasse a criar um muro em volta de mim. Eu parei de confiar nas pessoas, eu parei de confiar no mundo e eu sofri realmente calada. Foi um momento bem desafiador pra mim, pois ali pelos meus 11, 12 anos eu nem sabia o que era tirar a própria vida. E mesmo assim, eu nessa época fiquei na frente de remédios. Pois bem, eu cheguei nesse momento e algo muito forte não deixou que isso acontecesse. Eu tenho certeza que foi Deus e foi os anjos em volta de mim não deixando que aquilo acontecesse, pois na verdade eu não queria fazer aquilo, eu só queria realmente acabar com aquela dor que eu não sabia a proporção tão funda que ela estava em mim.
E não é sobre vitimismo, e sim sobre a minha percepção, o meu emocional daquela época, que a minha adolescência foi um reflexo dessa revolta interna, né? Essa situação e de outras situações que eu fui curando no decorrer do meu caminho do autoconhecimento. Então eu acabei me afastando de Deus e estava presa realmente numa mente mais materialista, numa percepção de mundo mais limitada, mas eu sempre acreditei em algo maior. Foi uma época, minha adolescência, muito forte, pois eu também desenvolvi compulsão alimentar. Na verdade, quando eu era criança, eu já tinha, sem saber que eu tinha compulsão alimentar. Na minha adolescência, isso ficou mais perceptível. Eu tinha algo dentro de mim que eu precisava preencher, então eu fazia o quê? Eu comia enlouquecidamente coisas absurdamente aleatórias, como de jantar a comer bolacha, a comer pão, a comer tudo que tem em casa, né? Então me dava esses surtos assim de noite. Eu não tinha outra visão de mundo perante aquela que estava sendo apresentada para mim. Eu sabia que se eu quisesse me conectar, eu teria que ir à igreja, só que parecia que faltava algo naquilo para mim. O tempo passou, eu fui crescendo, amadurecendo mais a minha mente, saindo um pouco das sombras que eu tinha me infiltrado na minha adolescência. Foi quando eu entrei pro mercado de trabalho e eu trouxe o meu relato aqui do que aconteceu. Esse vídeo, que é o meu relato com o Ho'oponopono, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Foi a primeira ferramenta que eu me conectei, que fez eu querer procurar algo a mais daquilo que eu sabia já, que já tinha sido apresentado para mim, só que para mim não era suficiente. Eu queria mais profundidade, eu queria saber mais. E realmente fizessem eu me conectar e fizessem sentido para mim. E o Ho'oponopono foi essa primeira ferramenta e foi me abrindo os olhos para um outro lugar que eu já estava dando um pouco mais de espaço naquela época, que foi o meu reencontro com Deus. Foi naquele movimento que aconteceu na minha vida, naquele relato que eu trouxe, foi o meu religar a Deus de uma forma diferente, de uma forma que eu já sabia que existia, mas não tinha tido uma compreensão do quão profundo e verdadeiro isso poderia ser. E essa conexão acontece internamente. E foi então que eu tive uma compreensão de que eu não preciso ir a lugares para encontrar Deus. Eu não preciso frequentar lugares para encontrar Deus. Porém, nestes lugares também acontecem Deus agindo ali na vida daquelas pessoas, seja numa igreja, num templo, numa cerimônia. Deus está ali também. Essa percepção que me veio. No meu caminho do autoconhecimento, eu fui buscando outras ferramentas e dentre elas a ayahuasca, que eu também fiz um vídeo do meu relato, a minha primeira experiência, né? Desse enxergar a minha luz dentro de mim e como eu chorei horrores na minha primeira cerimônia. Foi muito incrível, foi transformador para mim. Ali eu tive uma experiência transcendental, uma compreensão surreal da minha alma. Eu tive uma ampliação na minha consciência que fez com que algumas perguntas internas minhas fossem respondidas pouco a pouco e essa relação com Deus fosse moldada pouco a pouco nesse meu caminhar. E assim foi indo. Primeiro com o Ho'oponopono, depois frequentando cerimônias de ayahuasca, depois fazendo mesa quântica estelar, que hoje eu trabalho com a mesa quântica estelar, fazendo atendimentos de Reiki, que hoje eu também trabalho com atendimentos de Reiki, me auto-observando, observando a vida, estudando a mim mesma, utilizando de ferramentas e da filosofia, além dos ensinamentos de Cristo, que são muito fortes e são muito belos. Se a gente for um pouco do amor que ele foi, já é algo grande, imenso. Essa relação que eu tenho com Deus hoje foi algo construído. O autoconhecimento me levou a me conectar novamente com Deus em uma profundidade imensa. Eu consigo orar com o meu coração aberto com Ele. Tem na Bíblia que Deus deixa as suas ovelhas para buscar aquela ovelhinha perdida. Deus foi lá e me buscou porque eu estava sendo a ovelhinha perdida dele naquele momento.
Dentro desses processos, dessas ferramentas que eu fui utilizando, eu fui vendo os meus traumas e fui trabalhando eles em mim, fui soltando, perdoando em primeiro lugar, me perdoando, aceitando muita coisa, pois tudo foi como tinha que ser, a nossa percepção que pode mudar perante a isso, porém só depende de nós. Assumir a nossa responsabilidade e parar de culpar os outros pelos nossos problemas ou pelos nossos traumas. A gente é autorresponsável, a gente veio aqui na Terra para aprender nessa grande escola que Deus deu a oportunidade pra gente de estar aqui todos os dias vivendo o nosso maior potencial, vivendo os propósitos que Ele tem pra nossa vida. Eu me afastei de Deus, mas Ele, em sua grandiosidade, deixou o rebanho dele lá e foi buscar a ovelhinha dele perdida. E se você se identifica também com a minha história ou tem o seu relato de como é a sua relação com Deus, escreve aqui nos comentários que eu vou amar ler. Eu vou amar saber da tua história também. Que eu quero trazer aqui com um pouquinho que eu trouxe da minha história, independentemente do que esteja acontecendo na tua vida, que você encontre Deus, que você consiga se conectar com Ele do seu jeitinho, seja seguindo alguma religião, seja fazendo alguma coisa que te desperte, que te amplie a tua visão, que tu sinta esse amor que Ele tem por ti. Se tá difícil, é Deus querendo nos ver crescer, pois Ele manda sinais o tempo todo, só que a gente precisa estar atento a escutar esses sinais, a nossa intuição, a escutar a voz dEle através de outras pessoas também. Às vezes o que fez sentido pra mim pode não fazer sentido pra você, e tá tudo bem. Mas que você encontre o seu caminho que te levará a Deus, da mesma forma que o meu caminho foi dessa forma. Foi transitando entre ferramentas que eu fui perceber que essa conexão ela existe dentro de mim. Quando eu estou orando, que é Ele que rege a minha vida, é Ele que deu a oportunidade de eu estar aqui. Eu sou apenas uma consciência tendo uma percepção de mundo dentre outros milhões e milhares e bilhões de pessoas e de outras consciências aqui na Terra, aprendendo, crescendo e evoluindo. Quando a gente tem essa conexão com Deus, a gente aprende a confiar na vida, a gente aprende a confiar nos propósitos dele. Aquele vazio interno se torna preenchido. Não é os obstáculos que vão diminuindo, e sim você que vai crescendo para poder superar eles. E sim, eu tenho certeza que tudo isso que eu passei na minha vida, Deus estava observando, me mandando sinais. As ferramentas que eu fui experimentando e vivendo na minha experiência, Ele que colocou ali, para que tudo o que eu vivesse chegasse aonde eu estou hoje, nessa conexão com Ele. Não existe acaso, existe você seguir a sua intuição e a voz de Deus. Deus não desampara seus filhos, mas como todo pai, Ele sabe quando dar desafios maiores, justamente para a gente crescer. E às vezes até nos deixar nos virar sozinhos em alguns momentos, para a gente aprender. Todas as transformações que eu vivi na minha vida foram Deus me apoiando, me espiando. Mesmo que Ele me deixasse me virar meia sozinha em alguns momentos, Ele estava ali me espiando, estava vendo os meus tropeços, estava me ajudando a levantar quando eu me permitia ser ajudada. Não importa o caminho que a gente trilhar, no final a gente sempre vai retornar à fonte criadora, Deus. Eu trouxe só um pouquinho da minha história, sobre como foi o meu processo de autoconhecimento, entre perceber o que realmente era Deus e aonde eu encontrava Deus, em essa construção da minha relação com Ele, como foi também a minha vida sem Ele, sem me conectar verdadeiramente com Ele, que foi os meus tempos de rebelde. E a minha transformação com o autoconhecimento fez eu curar muitos traumas antigos e ter uma nova visão de mundo, de uma forma mais leve. Somos como uma cebola.
temos diversas camadas. E quando a gente se permite acessar certas camadas, a gente vai limpando, transmutando e se tornando mais leve. E quando você não souber o que fazer, para onde ir, ore com o seu coração para Deus. A sua vida irá se transformar quando tu entregar a tua vida para Ele, nas mãos dEle, teu caminhar nas mãos dEle, assim como foi para mim. Hoje eu vivo uma vida mais leve, pois deixei de carregar alguns pesos e algumas camadas minhas foram ficando para trás. Mas isso tudo não teria acontecido se Deus não tivesse regido a minha vida, assim como rege a vida de todos nós. E tudo é perfeito nos planos dele. Por mais que seja a nossa percepção humana um desafio muito forte, uma dificuldade muito forte. São as provas da vida que Deus vai dando para o nosso crescimento. A gente entendendo naquele momento ou não. A gente não pode perder nossa fé, pois a nossa fé é o confiar em Deus, confiar na vida e que tudo que está acontecendo é para o nosso aprendizado e nosso crescimento. E é isso que eu vim trazer aqui para você. Me conta também se tu gostou desse vídeo, pois é a minha percepção e a minha verdade que eu abri aqui para você. O meu relato do meu caminhar, do autoconhecimento e de tudo que eu tive que passar para perceber que Deus sempre esteve ali me regendo. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar e de curtir esse vídeo. Gratidão e até a próxima!